Olá, eu sou Ricardo Moreira Borges, eu sou professor no IPPN, na UFRJ, onde tenho trabalhado na interface entre química analítica e ciências biológicas, em diversos grupos. Bom, na verdade, o meu interesse, o interesse do nosso grupo, está no desenvolvimento de metodologias analíticas para essa área, que pode acabar sendo identificada como metabolômica. Muito embora nem tudo que eu faça esteja identificado exatamente como metabolômica. Bom, deixa eu começar então agradecendo ao Tiago e à divisão de produtos naturais pelo convite para participar nessa série de seminários. Então, vamos lá. No momento, grande parte da minha atenção está virada ao desenvolvimento de abordagens para identificação em misturas. O título dessa apresentação, então, é Database Independent Dereplication. Vocês vão ver depois que esse aspas no independent é necessária nesse caso. Bom, imagino que todos aqui reconheçam a importância desse tópico para o entendimento de sistemas biológicos. Nessa apresentação, então, eu vou dar continuidade a duas outras apresentações que foram feitas no BR Massa em 2018 e no BCNP em 2019. Bom, então esse é o esquema geral que representa nosso esforço para integrar técnicas de espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear para identificação de substâncias com alto grau de confiança, tal como um software automatizado, ou pelo menos o mais automatizado que a gente conseguir. Bom, imagino também que a plateia tem algum conhecimento básico sobre massas e RMN a ponto de reconhecer criticamente as vantagens e limitações de cada uma das técnicas, ok? Portanto, a partir dessa visão, temos principalmente um lado de massas e um lado de RMN para aquisição de dados experimentais, e uma etapa intermediária responsável por preencher uma lista de candidatos esperados para aquele organismo estudado. O objetivo é gerar uma lista de compostos de ocorrência mais provável naquela mistura, considerando os dados que foram obtidos. Lembrando que a identificação inequívoca mesmo, só se atinge com o uso de padrões em condições diferentes ou por purificação e elucidação estrutural propriamente dita. Bom, então essa lista de candidatos pode ser produto de uma pesquisa do tipo quimissistemática ou genome mining, ou o que seria mais comum, um estudo de replicação com dados de massas. Vou passar um pouco batido por essa etapa de replicação usando dados de massas, porque esse é um assunto muito mais comum e pode ser mais facilmente encontrado. Hoje o GNPS domina esse tópico com ferramentas fantásticas que ajudam muito a área de produtos naturais. Então essa lista de candidatos formuladas aqui até esse momento vai ser usada como banco de dados filtrados para a identificação das substâncias nos dados de AMN. A confiança na identificação de substância é elevada, porque estamos então explorando as vantagens da ressonância magnética nuclear sobre a espectrometria de massas na capacidade de produção de informação estrutural de cada substância. Devemos ainda reconhecer que mesmo esse conjunto não nos dará uma identificação inequívoca da substância, mas é um passo adiante. Então, a partir dessa lista de candidatos, os dados de RMN vão ser calculados por dois métodos. Um deles seria o método que é o mesmo método usado pelo banco de dados NMR-Shift Database, que se baseia no método de Rose, que é uma sigla em inglês para Organização Hierárquica de Ambientes Esféricos, que busca por posições estruturalmente semelhantes no banco de dados. Ou a outra opção que seria utilizar um método novo, baseado em aprendizado de máquina, que promete entregar uma acurácia maior do que métodos baseados em DFT. A partir daí, então, as correlações de HMBC e HSQC-TOX vão ser antecipadas. Observem que essa é a etapa fundamental para toda a abordagem. A acurácia da predição depende muito do banco de dados. Então, toda a abordagem se torna cada vez melhor
com o aumento da quantidade de dados submetidos ao banco. E é por isso que esse método não é realmente independente de dados, como estava no título, mas está se provando ser um método bom o suficiente para substâncias que não são catalogadas nos bancos de dados. Bom, essa é a parte mais detalhista do método. A partir da lista de picos dos espectros experimentais de HSQC, HMBC, HSQC-TOX, que foram devidamente referenciados e alinhados, o método identifica os sinais que compartilham uma rede de acoplamento escalar heteronuclear. Isso é possível porque todos esses sinais compartilham os mesmos eixos. Assim, podemos pescar aqueles sinais que por compartilharem um sistema de acoplamento escalar, devem estar presentes na mesma estrutura química. Idealmente, e é claro que existem casos onde isso não vai ocorrer, todas as posições de uma estrutura são correlacionadas via acoplamento escalar heteronuclear. Então, aqueles sinais são reorganizados em uma comunidade, que, novamente, idealmente representaria uma substância. E esse mesmo procedimento é feito com os dados calculados para cada uma das substâncias da lista de candidatos. Obviamente, essa etapa é mais fácil por se tratar de dados individuais, né? Então, em seguida, ao reorganizar as comunidades e combiná-las com aquelas criadas pela etapa de predição de dados de RMN, geramos então uma lista de substâncias mais prováveis de estarem naquela mistura. Designamos dois parâmetros de qualidade para essa classificação. A distância define a similaridade entre os espectros preditos com os espectros medidos, e isso é considerada uma das indicações dos candidatos mais prováveis para esses seus compostos. E a outra indicação é o desvio padrão, que nos diz quão conectados esses picos correspondentes realmente estão entre si. Ao final, adicionamos uma etapa de validação visual para que o usuário possa julgar, de fato, se aquela identificação proposta está correta ou não. Então, esse método desenvolvido para análise de dados de RMN está estabelecido como um NMR Filter e está sendo atualizado para se tornar uma ferramenta de uso mais comum e mais disseminada. Bom, dentre as atualizações que estamos promovendo, temos a implementação do uso do BMRB como fonte adicional de dados para o método de predição, o que deve aumentar a acurácia do método e ainda ampliar o escopo do uso do NMR Filter também para amostras biológicas, tipo urina, plasma, que são tipos de amostra onde o BMRB tem maior atuação, né? A implementação do novo método de predição baseado em Machine Learning, que promete oferecer aquelas predições mais acuradas, e até mais acuradas do que métodos baseados em DFT, como método opcional ao baseado em Rose. A publicação desse método de Machine Learning pode ser encontrada aqui do lado, com esse QR Code. Tá? A implementação do uso em uma plataforma online e melhoria dos modos de visualização e interpretação dos resultados. Essa etapa está sendo feita em colaboração com o Dr. Ricardo Silva e deve ajudar bastante na disseminação do método.
E a implementação da conexão direta com o NMR, com o Smart NMR para visualização dos sinais de HSQC que foram pescados pelas correlações no HMBC, por exemplo, dentro do Moliverse que eles têm, né? Bom, então está aqui um exemplo, que na verdade é um dos melhores exemplos que eu tenho, que é a identificação do beta-caroteno em uma mistura que eu fiz para teste. O espectro previsto é muito semelhante com os espectros experimentais do beta-caroteno na mistura, onde encontramos uma distância de 0,02, que indica que todos os sinais, que todos ou quase todos os sinais estão identificados, o que é muito bom. E temos muito picos correspondentes nos espectros de HMBC e HSQC. A identificação nesse caso é clara. Nós temos 13 dos 14 picos identificados no HSQC e 34 dos 36 picos identificados no HMBC. Mostrando algumas aplicações mais reais, obtivemos uma fração alcaloídica de peumos boldos para análise. Seguimos o ritual, então, de replicação e anotação de dados de espectrometria de massas e uma lista de candidatos esperados com base em artigos publicados. E, então, temos uma lista de candidatos oficial para usar na parte de RMN. Então pegamos a mesma amostra, e isso é obviamente importante, obtivemos os dados de HSQC e HMBC. Nesse caso não obtivemos o HSQC tox. Esses espectros foram obtidos em modo NUS e com um número grande de pontos em F1 para garantir uma maior resolução no eixo do carbono 13. Vamos então o NMR Filter com aquela lista de candidatos e aqui um exemplo de uma primeira identificação e mais provável de estar presente, temos a boldina, como era de se esperar. Temos então alguns picos identificados no HSQC e no HMBC, mostrando uma boa concordância. Temos 7 dos 10 picos esperados identificados no HSQC e um desvio padrão de 1, o que me diz que grande parte desses espectros, desses sinais no HSQC estão sim correlacionados em uma comunidade de correlação. Outra identificação bem sucedida é a N-metilcoclaurina, com 8 dos 10 sinais identificados no HSQC e uma boa dispersão dos dados no HMBC. Bom, como não cabe aqui ficar mostrando todos os casos, mas eu espero que tenha ficado claro que a análise acaba fornecendo confiança para aquelas identificações feitas por massas e cabe sim ao usuário julgar se a identificação é real ou fruto de alguma coincidência espúria. O objetivo é fornecer dados objetivos que possam ser interpretados pelos usuários e, com sorte, ajudar no processo de caracterização de uma mistura. Neste outro exemplo, também com uma fração enriquecida de alcaloides, mas de Brugmans e suaviones, nós nem utilizamos uma lista de candidatos advindas do massas. Nesse caso, fizemos uma busca e listamos todos os alcaloides já identificados na espécie. Observem que, se tratando de espectros bidimensionais heteronucleares de uma mistura, esses são espectros bem ricos, mesmo o HMBC, que tem uma sensibilidade reduzida. Fato é que o HMBC é geralmente ignorado em estudos de misturas, exatamente por causa disso. Então o NMR Filter foi idealizado para esse tipo de procedimento. Vejam que tentamos identificar sinais que compartilham correlação escalar entre diferentes espectros para encontrar aqueles sinais que de fato caracterizam uma estrutura.
Então, com o uso do NMR Filter, esse procedimento é acelerado e a figura resultante permite que o usuário analise os dados e tome suas decisões. Aqui está uma identificação da escopolamina, sendo que foi possível identificar 11 dos 11 sinais esperados para a escopolamina no HSQC e identificamos também com o Standard Deviation que esses sinais estão todos compartilhando uma rede de acoplamentos. No HMBC tivemos aqui 25 dos 35 sinais sendo identificados. Bom, com a inclusão do HSQC Tox, essa identificação ainda é mais assertiva. Temos aqueles sinais identificados por HSQC, 27 dos 31 sinais identificados no HSQC Tox e 25 dos 35 no HMBC. Por mais que não seja possível identificar relações espaciais entre os núcleos, essa é uma identificação com um grau de confiança bastante elevado, muito superior àquela feita somente por espectrometria de massas e absolutamente superior àquela feita só usando dados de próton, né, de unidimensionais. Bom, aqui só um zoom para melhor visualização do dado de HSQC-TOX. Observe então aqui os sinais sendo identificados, a gente consegue identificar 27 dos 31 sinais, né? Bom, uma identificação bastante boa para o caso desse esqueleto tropânico, já que a gente espera que nele sim haja uma correlação completa, né, por causa das constantes de acoplamento. Já para a calistegina A3, que é um alcaloide tropânico polidrexilado que era esperado para essa amostra, observe que foram identificados 4 dos 6 sinais esperados no HSQC, mas o parâmetro Standard Deviation baixo indica que esses sinais estão muito dispersos em comunidades diferentes. Ora, observando a estrutura da calistegina A3, esperaríamos observar uma correlação completa entre os núcleos. Então eu posso descartar essa identificação nesse caso, o que não me permite dizer que essa substância não está lá, só me permite dizer que eu não consegui identificá-la. Bom, até agora eu mostrei situações de amostras testes que produzimos para a aplicação do método. Vamos entrar então em um estudo real onde o NMR Filter foi usado de fato para ajudar na identificação das substâncias. Esses resultados que eu vou mostrar agora é parte de um estudo maior de caracterização do perfil metabólico de metabólicos secundários de um extrato de folhas de Zizicium malacensis e que foi fracionado por cromatografia contracorrente em uma plataforma de acoplamento entre o CCC, a espectrometria de massas e espectroscopia de RMN. Bom, nesse estudo nós pegamos todas as frações e analisamos por massas para a anotação dos componentes do extrato, para formular aquelas listas de candidatos para cada fração. Adicionamos as substâncias esperadas por dados observados em publicações e usamos como lista de candidatos para o NMR Filter buscar nos dados experimentais de RMN de algumas frações mais concentradas. Bom, então dessas frações mais concentradas foram obtidos os espectros de HSQC, HMBC e HSQC-TOX, e a ideia é anotar as possíveis substâncias usando o massas e usá-las, né, como uma lista de candidatos. Bom, é esperado que possamos identificar os sinais daquelas substâncias candidatos no RMN sem maiores problemas, por se tratar de amostras mais simplificadas, logo que são frações do contracorrente, né? Bom, esse trabalho de identificação até poderia ser feito sem muita dificuldade técnica à mão, mas quando a gente aplica o NMR Filter, ele acaba acelerando muito o processo por produzir figuras com os dados experimentais sobrepostos aos simulados,
para cada proposta estrutural, né? Então, obviamente, uma avaliação manual deve ser sempre feita, mas a aceleração é clara. A aceleração na avaliação do resultado é óbvia, né? Bom, então como um dos resultados aqui está a identificação do Blumenau, ou do epiblumenau, a gente não tem como falar muito sobre a distribuição espacial, com 12 dos 15 sinais sendo identificados no HSQC. Em seguida, então, a identificação do derivado C-glicosídeo do Blumenau, ou epiblumenol. Nesse caso, o HSQC-TOX teria sido interessante para nos dar mais informação sobre a natureza do glicosídeo, mas como nesse estudo, nessa amostra, de fato, a gente deu mais importância ao HSQC e HMBC, a gente acabou não coletando, por falta de tempo, o HSQC-TOX, então a gente está sem essa informação. Mas está aí, a identificação do derivado glicosídeo na fração 95. Lembrando que, nesse caso, a separação que foi feita no contracorrente foi feita de modo que a polaridade cresce com a fração, com as frações, com a corrida, né? Seria, então, uma fase normal. Bom, a mearcetrina, que é um derivado da mearcetina, a 3-raminosídeo, na fração 83, foi identificada com 11 dos 11 sinais esperados no HSQC e uma boa correlação no HMBC. E o derivado a glicona, mearcetina, na fração 47, de 3 dos 4 sinais foram identificados. Outro caso, o Astur sólico, na fração 5, onde 16 dos 22 sinais foram identificados. Observem que nos sinais esperados no HMBC, nós tivemos 112 sinais identificados dentre os 121 sinais esperados. Né, usando um script que eu talvez não tenha comentado isso, mas a gente simula o HMBC usando um script que liga hidrogênios a carbonos a 2 e 3 ligações. Não é um caso perfeito, mas é o melhor que a gente pode fazer sem dados de acoplamento heteronuclear, a J2 e a J3, tabelados em bancos de dados, né? Talvez isso melhore um pouco quando a gente passar a usar dados de cálculos, outro tipo de cálculos para definir esses estudos. Um outro caso de identificação, a gente tem a Europetin 3-galactosídeo, na fração 95, sendo identificada com 8 dos 10 sinais no HSQC. Bom, nesse caso, alguma das amostras a gente não conseguiu adquirir espectros de HSQC-TOX, a gente acabou dando mais importância ao HMBC nesse caso, e ao HSQC e ao HMBC, né? Bom, o HSQC-TOX provavelmente nos daria alguma certeza maior sobre essa identificação como galactosídeo. Então, até o momento, a gente só pode dizer mesmo que é um exosídeo. Ok? Então, como considerações finais, espero ter convencido a plateia de que a aquisição de dados de RMN bidimensionais, como HSQC, HMBC e HSQC-TOX, essa aquisição é importante e útil para misturas também. O grupo do professor Rafael Bruchweiler acabou de publicar um artigo com uma sequência do tipo NOAA para combinar espectros de experimento de HSQC e HSQC-TOX em um procedimento único, mais rápido, e isso deve ser considerado como opção. A combinação do HMBC, por sua vez, em experimentos do tipo NOAA, ainda não é tão conveniente devido à baixa sensibilidade.
A gente está avaliando isso ainda. Bom, e outro ponto que eu acho de maior importância é chamar a atenção para o ganho científico que a submissão de dados em bancos de dados abertos pode trazer para a comunidade como um todo. E é lógico também para o próprio indivíduo que o faz, né? É sabido que manter um banco de dados de forma que esse não pode ser lido por um computador ou um banco in-house não ajuda muito, não ajuda tanto quanto um banco de dados em formato automatizado. Como resultado da expansão dos bancos de dados, nesse caso, veríamos um inevitável ganho na acurácia das etapas de predição de deslocamento químico e futuramente na busca por subestruturas e fragmentos de estruturas, que se trata de um outro trabalho. Bom, finalmente, trata-se de um método independente do tipo de organismo, né? Esse do NMR Filter. Por exemplo, usamos o NMR Filter para avaliar o seu potencial frente ao COLMAR, que é a abordagem líder em identificação de substâncias em metabolômica de biofluidos. E tivemos bastante sucesso nesse caso, está publicado na Metabolomics. Isso foi antes mesmo de adicionarmos o BMRB como fonte de dados para predição. Hoje a gente está reavaliando o processo, incluindo o BMRB como fonte de dados, e os resultados têm sido melhor ainda. Bom, então para mostrar um exemplo desse ganho de acurácia, aqui vai a identificação da quinidina antes e depois de outras estruturas parecidas terem sido adicionadas ao NMR Database. Vejam que a quantidade aumentada de sinais identificados nessa figura da direita. Bom, a gente observa que sinais, aqueles em vermelho na esquerda, passam a ser identificados corretamente após o banco de dados ter substâncias mais parecidas com a quinidina. De fato, se for a quinidina, vai ser uma identificação melhor ainda. Bom, algumas variações desses valores de deslocamento químico são esperadas. Isso porque pode haver alguma consequência no efeito do efeito de matriz, alguma variação de pH, alguma variação de solubilidade. Isso pode acontecer e pode variar um pouco o deslocamento químico. Mas o perfil geral deve ser mantido. Só um vídeo passando um pouco pelas etapas de submissão dos dados no NMR Database. Bom, finalmente, me permitam mostrar então só nesse slide uma coisa que nós estamos trabalhando agora. O artigo acaba de ser submetido, mas ainda está em pré-print. Vocês podem acessar ele por esse QR Code aqui. Bom, esse foi um método que estamos tentando expandir agora usando o BMRB como fonte de dados gerais e depois faremos com dados coletados de outros pesquisadores e de artigos científicos. Nesse método, pegamos uma série de dados de HSQC, HMBC de lipídios com porções graxas em suas estruturas, derivados de grupo indol e esteroides para alimentar um algoritmo baseado em redes neurais convolucionais, ou CNN, né? O objetivo aqui é treinar um sistema para que ele possa ser capaz de apontar em espectros de mistura a presença de fragmentos estruturais, mais ou menos do que o MS2LDA tenta fazer com dados de fragmentação em espectrometria de massas. O artigo mostra então que é possível, mas ainda há muito que percorrer nesse sentido. Mais uma vez, então, venho pedir para que pesquisadores organizem seus dados de substâncias puras e os submetam a bancos de dados abertos. Isso será bom para os autores, para os artigos que serão mais citados e para o avanço da capacidade em caracterizar o espaço químico em uma série de estudos acerca da biodiversidade, que é o que mais nos preocupa, né?
Lembre-se de que dados listados em papel é um atraso de vida e se esses não puderem ser acessados computacionalmente. Então, só antes de fechar, eu gostaria de deixar mais um teaser aqui sobre os próximos trabalhos. Aqui eu mostro que de fato é possível combinar os resultados de RMN com resultados de massas. Aqui em cima então está o espectro de RMN referente a um pico de massas de M-base 195, que é a cafeína, e aqui abaixo está o espectro resultado do espectro de RMN, resultado dos cálculos que fizemos, evidenciando o ácido clorogênico. Esse resultado ainda não está publicado, por isso eu não vou mostrar muito nessa oportunidade. Numa próxima, talvez a gente entre nisso com mais força. Bom, então, como agradecimento ao meu grupo aqui, no meu aluno João Vitor, o meu colaborador constante, principalmente com as análises de massas, o Rafael Garré, do IQ, da FRJ, que coordena o LabMeta, o professor Arthur Edson, na UGA e sua equipe, a Stefan Kahn e Simon Donnelly, que são professores da De Montfort University, eles são responsáveis pela programação mesmo, na parte de química informática. Então agradeço também ao IPPN, a CAPES, ao CNPq e à FAPERJ, e a todos vocês pela paciência assistindo esse seminário. Espero ter agradado e é isso. Obrigado.